Olá, sou Verônica Dunker, coach de adolescentes, analista comportamental. Hoje vou falar com vocês sobre um tema que é o oposto do vídeo da semana passada. A gente falou em deixar ir. Dessa vez eu vou questionar o que deve ficar. Curtam as redes sociais, curtam o vídeo se gostarem, compartilhem, coloquem o sininho, se inscrevam ainda se não se inscreveram. É muito importante para mim os comentários que vocês deixarem nos vídeos para que a gente sempre possa trocar figurinhas, possa melhorar o nosso conteúdo que é para vocês. E o livro, né? Maravilhoso. E o livro, claro, maravilhoso, O Libertar do Casulo, que já está indo para o seu segundo volume. Vamos para o nosso vídeo. Mas vamos para o vídeo de hoje, então. Temos falado bastante em deixar o que não serve mais ir embora, mas aí a gente cai num outro tema que é o inverso, que tem muito a ver com o público jovem, que costuma ser mais imediatista, mais impulsivo e às vezes tem assuntos, pessoas, temas da nossa vida que a gente não pode deixar ir, que a gente tem que manter ou deve manter. E aí como é que a gente faz? Se de repente a gente se irritou com alguma coisa, brigou com alguém, não está mais afim de uma determinada situação e você acaba com tudo, né? Aquela situação ou tudo ou nada. Será que a gente deve fazer isso também? Será que a gente deve deixar ir tudo que incomoda a gente ou tem coisas que são importantes ficarem? Então, no vídeo passado a gente falou em deixar ir o que não serve mais, aquilo que está fazendo mal, aquilo de ruim, aquilo que não está bom. Mas existem situações da nossa vida que a gente tem que manter uma escolha, né? Algo que foi pensado, planejado, que houve uma discussão, né? Algo que está se construindo na sua vida. Muitas vezes a gente chega ali num determinado momento que está difícil transpor aquele objetivo, aquele obstáculo não está fácil e a gente então fala, não quero mais. Mas aí é que vem a perseverança. Nós vamos falar sobre isso também, né, Felipe? Sim. Perseverar, porque existem situações que a gente não deve simplesmente abandonar. Pessoas, situações, amizades, às vezes um relacionamento. Hoje em dia a tendência é muito quebrou, joga fora, a gente substitui. E tem coisas que não são substituíveis. Tem situações que se passarem, tem oportunidades que se passam, elas não voltam mais. Então, como identificar essas oportunidades? E você, pai e mãe, pode estar se perguntando como falar com o meu filho para que ele não deixe passar grandes oportunidades. De novo, mesma dica que eu dei para quem quer orientar o filho a largar uma situação, vale para orientar também a manter a situação. Conversar, fazê-lo pensar, sem um viés, sem um julgamento, sem rotular. Mas uma conversa que seja uma conversa franca, mostrando para ele quais são as oportunidades que ele vai ter, quais são as vantagens que ele vai ter, mostrando que a situação difícil pela qual ele está passando pode ser passageira, né? Ajudando ele a encontrar uma solução para transpor essa dificuldade eventual, dando recursos para que ele, o seu filho, consiga perseverar, ou seja, consiga manter aquela ideia, aquele planejamento, mesmo que existam situações difíceis. O que tem que permanecer, o que tem que ficar, essa percepção ela também vem com a maturidade, né? Além das experiências que se vivem, né? Você acha que pais que blindam seus filhos de experiências, que deixam muito embaixo das asas, tendem a dificultar essa evolução na vida deles? De certa forma, sim, porque quando a gente protege demais o nosso filho, a gente está colocando ele numa redoma, né? Uma gaiolinha.
E a gente está fazendo isso para quê? Para protegê-lo, para ele não se machucar, para ele não se frustrar, para ele não ter medo, para ele não ficar triste. Ninguém quer ver seu filho triste, frustrado, insatisfeito. Mas o aprendizado vem com essas experiências. Então, se a gente impede eles de viverem a experiência, muitas vezes a gente tira deles a oportunidade de crescimento, a oportunidade de perceber, poxa, foi tão difícil, mas eu consegui passar por uma situação, por um obstáculo, por uma dificuldade e estou seguindo no meu caminho. Então a gente precisa, enquanto pais, orientar nossos filhos para que eles continuem seguindo no caminho. É claro que se o caminho está fazendo mal, de novo, a gente aí tem que fazer uma reflexão para ver se não está na hora de deixar e mudar de direção. Mas se aquela direção está traçada e surgiu só um obstáculo, né, uma dificuldade, e a gente percebe a importância que tem, né, o contínuo daquela evolução, a gente precisa segurar um pouquinho a emoção, segurar aquela vontade de ir lá e falar, não filho, não faz assim que você vai se machucar. E às vezes deixar ele quebrar a cara um pouco, para ele aprender, para ele poder se levantar, para ele ter a oportunidade de se levantar e conquistar alguma coisa. Porque senão lá na frente ele vai virar um adulto frustrado, que não consegue passar pelas dificuldades, né? Em algum momento não vai mais ter pai e mãe ali suportando ele ou dando as condições para que ele ultrapasse as dificuldades. Se a gente não aprender enquanto a gente é jovem, a gente vai ter que aprender na vida adulta. E aí na vida adulta pode ser que não tenha ninguém ali para orientar, né? Então o tombo pode ser muito maior. Para você que é jovem e que se encontra numa situação de dificuldade, está seguindo, está difícil passar no vestibular, tem brigado com o namorado, com a namorada, não está se dando bem com os amigos, perceba se não é uma fase, se não é uma dificuldade que o outro está passando, se não é uma dificuldade que você está passando, se é uma carreira que você de fato quer seguir, persevere no vestibular. Não foi dessa vez, vai ser na próxima. Né? A gente não pode desistir facilmente das situações porque elas estão difíceis. A gente precisa continuar, porque é assim que vai vir a satisfação. Eu falei em outro vídeo sobre motivação, tem um pouco a ver com isso. Se a gente persevera, a gente se motiva e aí é que vem a vontade de performar, de ter sucesso, porque a gente sabe o gostinho bom que vai ter lá na frente. Agora, se você nunca passar por essa situação, você nunca vai saber o gosto bom da vitória. Só sabe o gosto bom da vitória quem já sofreu a derrota. Quem sempre ganhou não sabe o que é bom. Virá mais do mesmo. Tá aí a dica para vocês dessa semana. Um beijo. Se gostaram, compartilhem, se inscrevam, comentem, curtam, acionem o sininho, enfim, tudo mais. Um beijo e até a semana que vem.